Olá, me chamo Takashi Nakai, sou engenheiro hidráulico aposentado. Eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí novamente um grande profissional, né, e grande amigo, Márcio Rainer. Gratidão, meu amigo, sempre muito bom. Obrigado, Kate. Eu que agradeço pela oportunidade aí. Márcio, conta um pouquinho aí, hoje, né, em pleno século XXI, né, os profissionais assim, com maturidade o suficiente para entender melhor os problemas do mundo, porque tiveram aí tanto na parte de educação quanto na parte de trabalhar corporativo, numa época em que tudo tinha que usar mais o cérebro do que computador e tudo mais, né? E a gente chegando nessa fase de maturidade, depois parece que os empregos ficam assim mais à mercê de jovens, né? Tá usando programas, computadores e tudo mais. Queria que você falasse um pouquinho dessa sua visão a respeito. Eu entendo o seguinte, que na verdade a gente tem que perceber que as mudanças elas são significativas hoje em dia, né? Começa que é muito fácil de se perceber essa questão, por exemplo, do trabalho remoto. Algo que há 10 anos atrás era quase que impensável e hoje é uma coisa extremamente normal, né? Sim. Eu vejo muitas vantagens nesse modelo, mas também vejo algumas desvantagens. Por exemplo, você perde aquela coisa que sempre foi saudável, né, da reunião do grupo, né? Isso. O convívio, aquela coisa mais humana, né? Sim. Aí você tem essa questão, você tem a questão que hoje muitas tarefas elas já chegam para você mais mastigadas, né? Agora você tem a inteligência artificial que faz ainda mais um trabalho que você fazia lá atrás, né? Sim. Aí quando você pega um profissional, aí eu estou com 58, né? Tá. Quando você pega um profissional de 58 anos, como é que o mercado enxerga, né? Normalmente a primeira coisa que o mercado imagina é que você vai ser reativo a essas mudanças. E na verdade não é que você vai ser reativo. Você deve, aí fica até um conselho para quem está nessa idade, está procurando uma recolocação, você deve deixar claro que você não quer mudar uma evolução que vem acontecendo e que você não vai conseguir mudar, né? Mas você pode agregar muito valor, né, justamente porque você tem um histórico de quando as coisas eram mais difíceis, porque as coisas eram mais difíceis. Verdade. Né? As coisas eram, eu me lembro que na minha primeiro contato que eu tive com o computador, eu tinha 15 anos, né? Ele era do tamanho de uma geladeira gigantesca, capacidade de processamento mínimo, um manual desse tamanho em inglês para você poder ler, e a gente não sabia. Exatamente. Ninguém frequentava curso de inglês, né? Você ia meio que, né? Isso me deu, obviamente, uma capacidade de raciocínio e de análise que talvez o profissional de hoje em dia não desenvolva tão facilmente porque não é explorado, né? Então, quando você vai para o mercado de trabalho nessa idade, eu acho que você deve tentar vender essa percepção para quem está te contratando. Olha, eu não quero ir contra a maré, eu quero acrescentar a maré, né? Eu não sou contra o trabalho remoto. Eu apenas entendo que também existiam vantagens no trabalho presencial, né? Okay. Eu não sou contra a utilização de tecnologia, eu apenas entendo, né, que pessoas que não nasceram na época da tecnologia podem agregar muita coisa, né? Mas o complicado é você conseguir vender essa percepção, não é a percepção que o mercado tem. Eu costumo dizer o seguinte. Isso não é um exemplo, isso é um caso real. Eu tenho uma filha de 21 anos, estudando psicologia, e num determinado período aí ela estava trabalhando numa empresa justamente na fase de seleção. Então ela era a porta de entrada daquela empresa. Certo. Então eu imagino ela recebendo um currículo, e a primeira coisa natural, o pessoal olha no currículo, vê a foto, vê a idade,
A primeira coisa quando ela pega o currículo de alguém com mais de 55 anos é lembrar do pai dela. Ou até o avô, né? Ou até o avô, que eu fui pai tarde, poderia ser avô, né? É uma coisa natural, né? É uma coisa natural da pessoa. A pessoa acaba, né? Puxa, mas o meu avô, ele está cansado já, esse cara também deve estar... E hoje é... Isso pesa. Claro. Quando eu comecei a trabalhar, o plano era muito fácil de vida para todo mundo na minha idade, você não deve ser muito diferente, né? Você vai trabalhar com 30 anos, vai se aposentar aos 45, vai curtir 15 e vai morrer com 60. Era mais ou menos isso. Exato. A gente não contava que a gente teria que colocar 20 anos a mais em cada processo. Sim. Hoje o brasileiro morre com 80, se aposenta com 65, né? Tudo mudou. Então, quando você pega um cara hoje de 60 anos, o cara tem muito para acrescentar ainda. Tanto fisicamente, né, quanto mentalmente, né? Sim, com certeza. E também com toda aquela bagagem, né, de experiência, ele começa a entender assim, o que não pode sair errado. Exatamente. E isso faz bastante diferença. Baseado na vivência. Ele já passou por aquilo. Ele tipo assim, ele fala, gente, eu não quero ser o estraga-prazeres, mas se for por esse caminho, é grande a chance de dar bobagem, porque eu já vi isso, e às vezes mais de uma vez. Isso é verdade. Tem um filme, eu não lembro agora, só sei que é com o Robert De Niro, que ele é um estagiário com 60 anos de idade. O filme é um estagiário. É muito bom, muito bom. E é interessante que mostra exatamente isso, como ele agrega, inclusive, para o ambiente, porque outra vantagem de um profissional mais experiente, num outro estágio, é justamente a questão da ambição dele, né? Há 20 anos atrás, se eu recebesse uma proposta, a primeira coisa que eu pensaria era no meu futuro naquela empresa. Hoje em dia eu penso no meu presente. Muda-se um pouco as expectativas. Eu não estou mais muito preocupado se eu vou fazer carreira, onde eu vou estar daqui a 10 anos. A expectativa não é essa. A expectativa é fazer um bom trabalho naquele momento. Você muda a sua percepção de urgência. Você fala, cara, eu tenho que fazer agora o que dá para ser feito da melhor maneira possível, né? Você não entra mais em certas disputas internas que tem toda empresa para ganhar reconhecimento. Isso. Você está lá para trabalhar e fazer o melhor. E se os outros levarem os méritos, também não tem problema. Você já tem maturidade para trabalhar com isso. Você já fala, pô, tranquilo, não estou preocupado. Eu estou mais preocupado em continuar se me sentindo útil, né? Obviamente tendo uma renda, né? Exatamente. Se isso vai durar 2, 3, 10 anos, deixa acontecer. Quando você tem 30 anos, você não pensa assim. Você, tipo, puxa, eu preciso alugar essa oportunidade. É verdade. E às vezes você faz até coisas que você não deveria fazer. Você passa por cima, você, né? E hoje, por exemplo, eu já não teria mais, eu não tenho gana para essa, eu não tenho disposição para esse tipo de guerrinha, sabe? Hoje em dia, se eu tivesse um embate com um par, eu falo, cara, tranquilo, tá certo, tudo bem, vamos. É verdade, porque assim, quando a gente é jovem, participar mais de fogueira de verdades, né? Bastante. E coisinhas que às vezes é perder tempo. Exato. Só para mostrar a pessoa se ela tem razão ou não. Exato. E muito ruim para a empresa. Exato. Eu me lembro de ter saído de treinamentos caríssimos, né? Com imersão de alguns dias, né? Na primeira segunda-feira pós-treinamento, discutindo com um outro diretor, né? O cara que estava na mesma turma que eu estava, e o cara teve assim, um comportamento completamente diferente do que foi o treinamento, e eu não aguentei, falei, não vou falar o nome aqui, porque senão pode associar, né? Fulano, você foi mesmo no treinamento ou eu tive a impressão que eu te vi lá? Porque no treinamento, você, não, mas veja bem que eu perdi a... Eu falei, ué, mas no treinamento você parecia tão convicto que ia mudar, não durou, porque era uma turma que nós ficávamos, inclusive, aos sábados. Então, não durou 24 horas o efeito do treinamento, coisa que hoje, mais velho, você, tipo, tira de letra. Isso. Não, a gente sempre pensa assim, viver todo dia um dia novo, né? Isso, e fazer as coisas da melhor maneira possível. Exato, até porque a brevidade da vida vai ficando mais clara, né? Verdade. A gente vai entendendo melhor que
tudo tem fim. Nós não somos diferentes. Exatamente. A gente começa a entender, e realmente você não quer como últimas ações ter atrito, né? E aqui eu estou falando o seguinte, não interessa se já tem 20 anos, passou dos 50 você já passou da metade. É verdade. Normalmente você já passou da metade, por mais otimista que você seja. Sim. Então você muda, é um momento melhor, né? É um momento. Eu tive agora uma experiência recente aí, que eu atuei como consultor 3 meses, mas não dava para ficar, não dava para se encaixar, para dar continuidade, né? E eu achei interessante como as pessoas que se subordinaram a mim durante esse período, né, todas vieram lamentar a minha saída, né, e vieram me agradecer pelo convívio, por coisas que aprenderam, né? Então, quer dizer, foi bacana, você fala assim, pô, cara, foi inspirador, né? Eu ainda estou agregando valor na vida das pessoas, né? Eu preparei uma pessoa para assumir a posição, né? Uma pessoa que tinha algumas resistências internas, principalmente da alta direção. Obviamente ela teve que mudar alguns pontos, né? Mas foi bacana que, tipo, foi muito bom você perceber que o teu momento é outro. Talvez lá atrás eu fosse muito mais rígido para conseguir esse tipo de coisa. E dessa vez eu consegui, assim, de uma maneira muito suave, justamente porque eu estou num momento mais tranquilo da minha vida. É verdade. Não é aquela mesma coisa, até as perspectivas materiais mudam. Muda. Aí você não pensa mais, quero aquela casa, não sei o quê. Então aí você pensa o seguinte, uma viagem é mais importante do que um carro novo. Exato. Né? Ou do que uma casa nova. Exato. Disse tudo, você começa a perceber que acumular é uma coisa que chega um momento que você fala, cara, eu corri tanto para isso. E eu sempre digo o seguinte, né? Isso vale para quem está muito bem e para quem está muito mal também. Eu falo, cara, relaxa, né? Por melhor que você esteja, ou por pior que você esteja, uma hora vai acabar tudo, fique em paz. Exatamente. Sabe? Relaxa que, né, você pode estar no topo do mundo que vai acabar, ou você pode estar na situação mais crítica do mundo que também vai acabar. Se tem uma coisa que nós temos em comum, independente da situação, é a afinidade. Não a afinidade, a afinidade, o fim das coisas. A gente sabe que, né, e aí fica mais tranquilo, né? Então eu entendo que agora, falando em fatos reais, eu vou te dizer uma coisa, né? Aqui fica uma dica, se alguém aí depois de 55 está pensando em se recolocar, ou utiliza network, ou esquece, pelos caminhos normais, esquece. Né? Ninguém vai assumir, mas quando você entra no site fazendo um cadastro, com certeza já tem um filtro selecionando a idade. Né? De novo, ninguém vai assumir, mas eu trabalho na internet, eu posso garantir a vocês que, né, já tem um filtro que separa ali. E é aquilo, né? A primeira interpretação do seu currículo sempre vai ser feito por alguém muito mais jovem que naturalmente vai te enxergar como alguém ultrapassado. É verdade. E tem uma coisa, né, Márcio, assim, eu converso também com muitos amigos aí que chegam para mim e falam assim, mas eu já fiz isso daqui, já fiz aquilo, já plantei aquilo e tal. Aí eu falo assim, olha, tudo que você fez é referência. Vale o que você consegue fazer daqui para frente. Né? Se você fizer todas as ações necessárias, se você se adaptou com nova forma de liderança, né? Se você, na parte de tecnologia, está capacitado, né? Aí o exemplo que eu falo assim, na época que ele ainda estava vivo, olha, vamos fazer um jogo de futebol da empresa. Vamos convidar aí de fora o melhor. Aí, pelo currículo que você olha lá, o melhor de todos aqui no Brasil é o Pelé. Certo? Então, né, tantas Copas do Mundo e tal. Aí, Pelé, escuta, nós vamos ter um jogo aqui, você aguenta correr 90 minutos? Não, 90 minutos não posso. Então, assim, e aí pode ser um técnico, né, pode ser algum narrador, alguma coisa, mas efetivamente para jogar no jogo não. Então, assim, as pessoas que estão aptas a continuar o jogo, essas aí tem espaço para eles.
né? Principalmente se for executor. O que eu percebo é que aquela pessoa que, até porque o Brasil é muito carente de executor, né? Hoje nós temos, todo mundo começou a entender que tinha que virar gestor. Então tem muito cacique para pouco índio. Isso. Né? E o cara só quer mandar. Todo mundo só quer mandar, ninguém mais quer pôr a mão na massa. Então, só você quer pega mandar, mas se você chegar para ele e falar, escuta, mas você quer desse jeito ou desse? Porque cada um vai dar um. Não, você que tem que saber fazer. Ele não quer. Exatamente, na verdade, são lideranças muito rasas, são lideranças que. Porque é muito difícil, né, você questionar alguma coisa se você não tem aquela vivência, porque o que era a evolução natural até alguns anos? A evolução natural era alguém que entrava numa empresa, desenvolvia muito bem determinada tarefa, né, e desenvolvia capacidade de liderança, e as pessoas entendiam que aquela pessoa deveria estar acima daquele time, porque ela poderia liderar pelo exemplo, ela poderia ser suporte para aquelas pessoas. Isso mudou, né? Nós começamos a ter aí, ter nível superior virou carne de vaca, né? É verdade, quando era um grande diferencial. Exatamente, todo mundo tem nível superior e, lamentavelmente, eu vou te falar uma coisa, né? Claro que não são todas, mas... Quando a nível caiu muito. Péssimo, péssimo. Eu vou ser sincero, novamente eu vou pegar aqui um exemplo de casa, também não vou falar um monte para não atrapalhar, mas Sim. enfim, né? A pessoa faz um curso que lá atrás era um curso muito concorrido e hoje a pessoa faz um curso onde ele estuda presencialmente 2 horas por semana. Cara, desculpa, mas não dá, não entra na minha cabeça, sabe? Não entra na minha cabeça. E esse profissional, hoje em dia as empresas contratam aquele que diz que sabe fazer, não o que efetivamente sabe fazer. Então, se prendem muito a certificações. Certificação. Ter uma certificação está longe de ser prova de que você sabe fazer. Exatamente. Às vezes é resultado de teimosia. Isso, e às vezes você até decorou lá e... Exato. Eu estudei com pessoas, né, que claramente olhavam e falavam, cara, esse cara nunca vai ser um profissional da área. E ele se formou como eu me formei. Se eu me formei com 9 e ele com 5,5, não interessa. Na prática, os dois saíram com diploma. E você percebia que jamais, sabe? Jamais, mas o que começou a acontecer? As empresas hoje priorizam esse tipo de coisa. Tem a certificação, está ótimo. Eu vejo que vai uma crítica, né, ao RH. O RH ele é um grande companheiro, né, da área de treinamento. Certo. Um alimenta o outro. Né? Só que essa alimentação mútua, ela não é tão necessária assim no meu entendimento. Eu precisei, alguns anos atrás, contratar um profissional extremamente qualificado. Eu tinha um profissional que, por um problema de câncer, teve que se afastar assim, muito rapidamente, era um cargo-chave. Eu precisava contratar alguém muito bom e muito rapidamente. Né? Eu tive que recorrer ao RH. Eu sabia o que eu precisava contratar, até pela minha experiência. Né? Cara, como foi difícil entender com a RH para formatar a pessoa. Entendi. Porque foram... Ele fica só na parte de sessão de cargo, para você ser um cara de resultado. Exato. Foram por caminhos assim que eu olhava e falava, cara, nem eu sabia que eu precisava saber fazer tudo isso. Né? E aí começa aquela coisa que é outra coisa que eu não concordo, né? Mas faculdade de primeira linha, o que é faculdade de primeira linha? Eu já tratei os dentes com uma dentista que era de uma faculdade, né, de 5ª linha, e já tratei com o dentista da melhor faculdade do Brasil. Gostei mais da primeira. Certo. Eu já contratei também engenheiros formados de faculdade de 3ª, 4ª linha e que resolveram as coisas muito melhor do que os de primeira linha. Exato. Se você limita a sua interpretação a esses pontos, né, eu acho que você perde muita coisa. Você perde muita coisa. Quando você deixa de ver o histórico de realizações e começa só a ver, né, as certificações, não, mas eu aprendi isso. Aprendeu, né?
ou você entendeu como se faz, porque é diferente. É verdade. Muito diferente. Né? Hoje em dia você pega médicos, eu tenho uma plataforma de saúde, então Ok, eu converso tá. com muitos médicos. Você pega médicos assim que você percebe, infelizmente, que, ok, passaram no vestibular e concluíram o curso, mas não tem vocação, não tem disposição para a área. Entraram pensando assim, cara, um médico hoje ganha um plantão R$ 1.500, se eu fizer 20 plantões por mês eu ganho R$ 30 mil, fechou. Né? É uma pena, sabe? Simplesmente é uma pena. Então as pessoas estão fazendo cursos, né? Isso acontece justamente porque hoje virou moda, hoje tem curso, você vê nível superior hoje para coisas que você acha um absurdo, sabe? É verdade. Nomes que criam assim, que você fala, cara, você não precisa estudar 5 anos para isso. Você me fez lembrar uma vez, eu era coordenador de cursos, e tinha uma aluna lá, que estava na faculdade, mas não sabia ainda qual curso que ela era, né? Que queria, se era humanos, exatos, velozes, tecnológicos e tal. Aí eu falei para ele, o que você gosta? Pelo menos para a gente ajudar uma coisa. Falou, acho que eu quero fazer enfermagem. Falei, por que você acha que você quer? Porque eu assisti Plantão Médico e George Clooney é muito bonito. Ele falou, pois é, só que você não vai contar o George Clooney. É uma pena, porque isso gera uma frustração na pessoa, isso gera, né? Primeiro que a pessoa não vai conseguir chegar lá, porque essas coisas não se sustentam. É verdade. Se conseguir, vai ser um profissional frustrado, né? Então, quer dizer, é muito complicado. E aí, quando você vai competir com essas pessoas, né? Porque entenda uma coisa, gente. Eu, por exemplo, jamais procurei alguma coisa do tipo, não, as empresas precisam contratar uma cota só contra esse tipo de coisa. Não, todo mundo tem que, verdade. todo mundo tem que concorrer em igualdade. Sim, exatamente. Né? Porque assim como quem passou dos 50 tem necessidades, né? Quem está com 18 também tem. Então não é justo você começar, não, ó, né? Senão daqui a pouco você vai ter um mundo totalmente dividido em cotas. É verdade. Isso aqui é uma cota porque esse é negro, essa é uma cota porque esse é... Não enxerga direito, Isso fica difícil. Né? Aí daqui a pouco a competência vai deixar de ser analisada. Né? Então quando você, profissional mais velho, vai tentar concorrer com esse tipo de vaga, você tem que entender o seguinte: faça o teu selecionador entender que você continua jovem de espírito. Você veio pra gente. Exatamente. Você não está aposentado, mesmo que você esteja, você não está aposentado, porque as pessoas têm que entender que nós vamos viver até os 80, até os 90, daqui a pouco até os 100. Não dá para ficar na praça jogando dominó dos 55 aos 80. Exatamente. Não dá para fazer isso. Né? Não dá para ficar assistindo Ana Maria Braga, né? De manhã, enquanto o mundo você pode fazer muita coisa. Então, o que eu tento fazer nas eventuais entrevistas que eu tenho é justamente passar isso. Falar, gente, eu não estou, sabe, eu sou um menino ainda. Isso. Eu só vou ficar velho na hora que eu aceitar que eu sou velho. Né? Porque a nossa alma é sempre jovem. Exato. Perfeito. Ô Márcio, e você está sempre aberto a novos desafios aí, né? Com certeza, Kate, com certeza. A gente sempre está aí disposto a, né, ouvir boas propostas, a gente possa agregar. Eu tenho uma experiência muito grande com gestão de pessoas, né? Então eu acho que, independente da área, a gente sempre pode agregar, porque é o que eu te falo, são 40 anos trabalhando, né? Então é muita coisa que já foi feita. E eu tenho uma coisa que me deixa muito satisfeito. Se você entrar no LinkedIn, eu devo ter umas 100 recomendações espontâneas. 80 falam da minha capacidade de gestão, de liderança. Né? 80 são pessoas falando que... Porque eu sempre procurei justamente ser isso, uma pessoa que motiva pessoas. É assim que eu acho. Isso é o que você mais pode fazer de valioso numa empresa. Um bom time, bem conduzido, com alegria, resolve qualquer problema. Verdade. Mas se você quer deixar seus contatos, nós vamos escrever aqui também? Eu vou deixar... Cara, eu já sou mais direto, né? Meu perfil no LinkedIn, para
Márcio Rani, né? Depois vai estar registrado aí como é que se escreve Rani. O meu WhatsApp também deve estar registrado, sem problema algum, não tem problema nenhum em divulgar, é 11 98204 6928. Se alguém quiser conhecer uma das minhas iniciativas digitais, é convêniosocial.com.br e valormais.com.br. Agora eu te falo sobre essa nova iniciativa aí que eu estou lançando. É uma ferramenta para a construção de presenciamento Google para pequenos e médios negócios. Isso não falei para ninguém ainda. Perfeito. É a primeira a saber aí. Tá, e agradeço aí, obrigado aí pelo convite. Obrigado, Zé amigo. Um prazer, meu amigo. Prazer. Para quem não sabe, o Kendi tem uma coleção de gibis que é a segunda maior do Brasil, não é isso? A primeira. A primeira? Então está desatualizado. Né? Tá certo. E obrigado, meu amigo. Obrigado pelo a você. convite. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico profissional Márcio Raine, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.